Pois é, a gente fala em comemoração, e daqui um mês nós vamos comemorar o aniversário da inauguração da placa da obra lá do Jardim do Marquês. Sabe que vai ter bolo nessa casa aqui ou não? Tem que ter bolo, né? Um mês da inauguração da placa, hein? Não estou falando da obra não, viu, Flavinho? Da placa. Ontem eu tive com o Juliano aqui, Juliano que é professor, e ele estava falando para mim, falou: Arildo, a gente achava ruim de vocês, os caras conseguiram piorar o que era ruim, porque no tempo de vocês pelo menos tinha manutenção, agora nem isso. É uma pena porque não é uma obra complexa, não é uma obra absurda, né? E como eu disse, é fácil jogar pedra, mas aí a gente aprende que quando a gente vem para o governo as coisas não são tão simples. E como eu disse, nós estamos falando de uma obra complexa, nós estamos falando de um bairro relativamente pequeno, né? Fica ali às margens da rodovia Nilo Máximo, que até o momento não receberam esse benefício. E olha que eu tive lá antes do Natal, e a moça me perguntou, né, vereador, será que essa obra começa? Eu falei, olha, infelizmente vocês vão virar o ano sem o asfalto. Eu quero puxar um tema, quando eu falo de história, por isso. Às vezes as pessoas precisam aprender com os erros dos outros. Eu acho que essa é a grandeza do político. Eu vi muito aqui o discurso de que foi feita uma lei que revogou. Uma lei, Flavinho, que à época, a gente tem que contemporaneizar as coisas. Quando o Marco Aurélio entrou, em 2001, Dario, que era um ativista forte naquela época, mas muitos bairros sequer tinham 1 metro de asfalto, e precisava se resolver aquele problema. E a solução que o governo à época fez foi de criar um programa onde haveria uma pequena contribuição dos moradores, desde que eles concordassem. Era uma forma de você conseguir fazer o asfalto em vários bairros, Luiz Flávio, né? Não estou falando no Jardim do Marquês, nós estamos falando fazer no Cidade de Salvador, fazer no Paraíso, fazer no Santa Maria, fazer no Igarapés e outros aí que agora eu não vou me lembrar, mas eram vários bairros e quase todos foram feitos simultaneamente. Por quê? Porque era uma ideia que você conseguia fazer com que as pessoas participassem. E aí eu ouvi nessa casa dizendo, não, porque o governo atual não vai cobrar nada de ninguém, e ainda vai revogar, não vão precisar pagar. Ótimo, é isso que tem que fazer, tem que inovar. Mas a gente precisa se lembrar que naquela época, as emendas parlamentares, Luiz Flávio, até 2008 mais ou menos, não podiam ser utilizadas para a infraestrutura. As emendas parlamentares não eram permitidas para fazer asfalto, para fazer drenagem, não podia. Então não tinha saída. Depois, mais ou menos 2010, o governo liberou. Então, para quem fica cantando de galo aqui, dizendo que vocês criaram, né, uma revolução, na verdade vocês se adaptaram àquilo que o governo federal inovou. Então eu estou vendo várias vias sendo feitas aqui na cidade com emendas parlamentares. Bom, então hoje tem um recurso para fazer pavimentação, coisa que na época não tinha. Então é só uma questão, não estou tirando aqui o mérito do atual governo, eu só quero que tem que ser feito justiça, porque as pessoas olham para trás e querem criticar algo que era do tempo onde não tinha os recursos que tem hoje. Aliás, é muito mais fácil hoje, até porque tem poucos bairros, Luiz Flávio, que não tem asfalto. Até porque na época do Marco Aurélio também foi feita uma lei que proibia que os novos bairros fossem criados sem infraestrutura. É verdade que alguns passaram batidos. Infelizmente nós temos empreendedores, né, se é que a gente pode chamar de empreendedor, porque para mim é picareta, o cara que vai lá, combina uma coisa e não cumpre. E aí, Rodrigo, lembrei que você falou da justiça. Infelizmente a justiça é só para pobre mesmo, porque esse caso do Jardim do Marquês é típico. Não conseguiram fazer com que o loteador cumprisse o que estava no contrato, nem a justiça conseguiu. Flavinho acompanhou, acho que esse caso, né, Flavinho? Quer dizer, então fica difícil, né? Então você vê que não é fácil fazer as coisas, mas enfim, é só para a gente não perder aí o fio da meada, para a gente não ser injusto com as pessoas, tá certo?
Uma outra situação que eu queria estar falando, nós votamos um projeto do IPMJ aqui, que eu quero inclusive parabenizar aqui o Instituto aqui de Jacareí, muito competente por sinal, né? Mas tem um detalhe, Luiz Flávio, tem um detalhe que não aparece na história do IPMJ, que na verdade não tem muito a ver com o IPMJ. Eu tenho aqui a ata do mês de dezembro, daquele grupo, né? São os conselheiros do IPMJ, um apontamento, estou falando em dezembro, que já apontava a falta de pagamento do repasse da prefeitura em torno de R$2 milhões. Então teve depois a reunião de janeiro e teve agora a reunião de fevereiro. Uma fonte me disse que já está em 10 milhões na falta de repasse. Gostaria que a líder, não precisa me responder agora, mas que depois trouxesse essa informação, porque eu não estou aqui fazendo acusação. Os 2 milhões estão aqui, estão na ata, tá? Não estou inventando. Eu gostaria de saber se isso já foi corrigido, né? Ou se isso de fato aumentou. É bom a gente esclarecer isso. Mas aí a culpa não é do IPMJ, né? É da prefeitura. Por que eu falo isso? Não é questão de culpa. É questão da preocupação que eu falo da questão fiscal. Nós estamos no começo do ano e o governo já entra com dívidas. Esse é o último ano, né, desse mandato. Se o prefeito for reeleito, tudo bem. Se não for, é uma preocupação que fica para aqueles que virão depois. Porque no último ano a gente sabe que as dificuldades são maiores. Só rapidamente fazendo aí um link com a atual conjuntura, nós vimos aí hoje os números do crescimento do nosso país, um PIB ridículo, né, para quem prometeu aí que ia fazer o país virar um país de primeiro mundo. Isso também trará consequência, a gente vai saber disso quando chegar lá para junho. Por quê? A tendência é que muitas pessoas que estão desempregadas, obviamente não poderão cumprir, né, ou serão isentas do pagamento do IPTU, que é um dos principais recursos que o município tem. E isso com certeza vai fazer a diferença nos números da arrecadação. E com isso nós teremos menos capacidade de realizar, eu não estou falando nem de investimento, eu estou falando de realizar serviços na nossa cidade, que é a manutenção da cidade. Está aí um alerta, né? Luzinha vermelha acendendo já no começo do mês de março.